Gostaria de meditar em Mateus capítulo 13, apenas o versículo 52. Ontem à noite, pudemos meditar nesse mesmo capítulo a respeito da importância de investirmos as nossas vidas na realização da vontade de Deus. Agora no versículo 52 do capítulo 13 de Mateus, nós lemos: Ele lhes disse: por isso todo mestre da lei instruído quanto ao reino dos céus é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Vamos orar novamente. Senhor Deus, nesse momento em que a Tua palavra é lida mais uma vez, suplicamos a Tua direção para aquilo que Tens reservado para cada um de nós, conforme a Tua vontade. Fala ao nosso coração, é o que suplicamos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Nós estamos num mundo em mudança. E numa mudança que acontece não simplesmente numa velocidade cada vez maior, mas parece que essa velocidade aumenta numa velocidade cada vez maior. Parece que as mudanças vão se sucedendo. E a gente pode pensar naquilo que era a experiência, os mais antigos aqui lembram de que para ter um telefone, antigamente você precisava adquirir o direito de uma linha por um valor extraordinário. E mesmo assim, houve tempo em que aqui mesmo no Recife, a gente precisava dar um telefonema e a gente tirava o telefone do gancho e ficava com o telefone no ouvido, às vezes meia hora, 40 minutos, aguardando o tom de linha para tentar discar e de repente dava ocupado e você tinha que voltar para o fim da fila naquela espera para conseguir comunicar-se. Hoje não é nenhuma surpresa a gente poder dispor de um tablet. Antigamente a gente não sabia nem o que era essa palavra, né? Mas a semelhança de muitos smartphones que os irmãos têm aí no bolso, que eu espero que estejam na condição de silencioso ou desligado a essa altura. Mas aqui eu tenho, por exemplo, as minhas anotações para a meditação. Mas não apenas isso, eu posso ter aqui também o próprio texto bíblico. E então poder fazer a leitura do texto, se ele obedecer ao meu comando. Do texto bíblico. Mas eu poderia estar vendo aqui cada tela que está aberta e eu posso ter aqui o acesso ao banco e fazer transações bancárias. Eu posso aqui acessar um mapa e digitar um endereço e ele vai me mostrar aonde é esse endereço e vai mostrar o caminho de como chegar até lá. Pelo telefone eu posso chamar um táxi ou um Uber e enquanto vou a caminho, por exemplo, do aeroporto, poder fazer o check-in para embarcar no avião. E quanta coisa! Posso ter um game, tem um game aqui de raciocínio matemático, como a área de números faz parte da minha vida, um game de raciocínio matemático que me traz desafios, né, para queimar neurônios. Quanta coisa que a gente pode ter num equipamento que é colocado à nossa mão. E de que forma essa tecnologia está mudando cada vez mais. E não apenas isso, o mundo todo passa por transformações.
O texto que nós lemos, o Senhor Jesus fala sobre o mestre da lei. O Senhor Jesus apresenta um mestre da lei que é instruído quanto ao reino dos céus. E ele diz que é como um dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Eu mencionei o telefone, né? E o tablet ou o smartphone serve até para telefonar, né? Serve inclusive para telefonar. Aqui a gente tem um exemplo de algo que nos traz alguma coisa do antigo e alguma coisa do muito novo. Pensei e fui atrás do que foi a invenção de algo que para nós hoje é muito simples. Uma cadeira. Todo mundo tem cadeira em casa, todo mundo tem cadeira no seu trabalho. A cadeira foi inventada aproximadamente no ano 2800 a.C. E ela já tinha 4 pés. A princípio começou com 3, mas logo 4 pés. E foi quando ela foi transformada de um simples banco ou tamborete, como a gente chama, e ganhou aquele encosto para apoiar as costas. E o que é que a gente tem hoje na cadeira? A gente tem um assento e tem um encosto onde a gente apoia as costas. Mas hoje você tem cadeiras que têm elevação por ar comprimido, que tem regulagem de inclinação, que tem estofado, que é feita de um material. E aí a gente tem uma coisa muito velha, muito antiga, que é utilizada até hoje. E alguma coisa que foi acrescentada como algo de novo, que veio como um desenvolvimento em cima daquilo que já estava feito. O que eu citei aqui do telefone caminhou mais ou menos nessa direção, e alguém foi somando algo que estava feito aqui e algo que estava feito ali, e foi acrescentando algo mais novo. O Senhor Jesus nos diz que o ensino a respeito do reino dos céus, ele é caracterizado por alguém que tem em casa um lugar onde guarda as coisas de valor. Quando o tradutor da Bíblia aqui apresenta, tira do seu tesouro coisas novas ou velhas, e tem uma tradução que diz que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. A palavra que é traduzida aí como este tesouro, como esse depósito, talvez a gente pudesse fazer a aplicação para nós hoje, tira do seu cofre. Tira daquele lugar onde guarda coisas que são de grande valor. E ele diz que isto se refere ao mestre da lei. O mestre da lei era aquele que tinha a responsabilidade de ensinar a todas as pessoas, mas ensinar particularmente aqueles que estavam chegando como nova geração. Ensinar a lei. Ensinar as escrituras sagradas. O que é que nós temos para ensinar? Qual a nossa responsabilidade em transmitir aquilo que recebemos da parte de Deus? E de que forma essa colocação que é feita aqui pelo Senhor Jesus, de alguém que do seu tesouro, daquele seu cofre, daquele lugar onde guarda coisas de valor, ele haverá de tirar coisas novas e coisas velhas. E o que é que isso tem a ver com a passagem de ano? Com estarmos transitando entre o ano de 2018 e o ano de 2019. Gostaria de fazer primeiro alguma abordagem nessas expressões coisas velhas e coisas novas.
Aquilo que temos como coisas velhas é algo em que a nossa própria experiência tem tido a confirmação. Aquilo que já vivenciamos, aquilo que faz parte do nosso aprendizado ao longo da vida, e principalmente o nosso aprendizado em cima da palavra de Deus, aquilo que já podemos perceber na palavra de Deus, e que então talvez alguém possa dizer, sempre foi ensinado desse jeito, sempre foi feito dessa forma, trouxe-nos até aqui. E a gente lembra que os princípios bíblicos são permanentes. A palavra de Deus então nos apresenta princípios dos quais o homem precisa hoje, da mesma maneira como precisava 2000 anos atrás. Pensa-se muitas vezes que a Bíblia seja um livro talvez obsoleto, porque é datada de 2000 anos atrás. Mas o homem de hoje tem as mesmas carências. O homem de hoje precisa viver dentro dos mesmos princípios. E quando não o faz, colhe as consequências disso que podemos chamar de desobediência à orientação da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é como se fosse aquilo que acompanha quando a gente compra um equipamento novo e vem o manual daquele equipamento. E a gente então utiliza aquele equipamento de acordo com o manual. E se a gente precisa fazer algo de diferente, e como é que o manual orienta a fazer isso nesse equipamento? E a gente vai no manual e vai vendo qual é a orientação que é dada. E quando a gente não cumpre o manual, de repente a gente provoca algum dano naquele equipamento. E a gente volta para o fabricante e diz, olha, o equipamento deu defeito. E aí o fabricante vai olhar e dizer, mas deu defeito porque você não usou de acordo com o manual. A palavra de Deus é o manual da vida. Aquele que nos criou sabe o que é o melhor para nós. E então, quando agimos de forma diferente, aquilo que nos é trazido como orientação para o viver, colhemos as consequências de tentar aplicar à vida algo que vai frontalmente, de forma contrária à orientação daquele que nos criou, daquele que sabe o que é o melhor para nós. Então, esses princípios bíblicos são permanentes. Mas e as coisas novas? O que é que ele quer dizer com as coisas novas? Em primeiro lugar, é que a palavra de Deus é viva e eficaz. E a gente sempre vai ter o que aprender na palavra. E não sei quantos aqui já tiveram a experiência de ler um texto que lhe é bastante conhecido. Você já leu esse texto diversas vezes, mas de repente, ao lê-lo mais uma vez, surge uma lição que você nunca tinha notado. A palavra de Deus é viva e eficaz porque ela nos fala à medida da nossa necessidade pelo agir do Espírito Santo em nós. E então temos sempre coisas novas a aprender, a apreender, perceber ao estudar essa palavra. E também porque na aplicação dessa palavra há um mundo que está em transição, há um mundo que está em mudança. Precisamos fazer a adequação de tal maneira que aquilo que temos na palavra se torne relevante para quem vive no mundo como o de hoje. E então, de que maneira é que devemos estar aplicando esta palavra? De que maneira é que precisamos estar fazendo com que esse reino de Deus, que o Senhor Jesus menciona aqui, um mestre da lei que é instruído no reino de Deus. E o reino de Deus, ele é relevante para o homem em
todos os momentos da história. E no nosso momento, ele também se mostra relevante. E então precisamos fazer a entrega da mensagem que recebemos de forma relevante para o homem, a mulher, a criança, o jovem, o idoso dos nossos dias. Nós temos a responsabilidade de passar para outros aquilo que recebemos. E aquilo que recebemos da parte de Deus é esse tesouro valioso. Por isso o Senhor Jesus diz que aquilo que é extraído é algo que é um tesouro de grande valor. O que é extraído desse depósito, desse cofre, é um tesouro de valor inestimável para a vida. Aquilo que nós precisamos transmitir, e temos a responsabilidade maior de transmitir às gerações que nos seguem. Gerações que estão experimentando um mundo completamente diferente, talvez daquele que, na idade que tenho, e vou com 62 anos de idade, costumo dizer que tenho 26, né? Só para inverter aí um pouco já que a aparência é de 26, aí é dizer que é 26, né? Mas vou com 62, e como foi a minha infância? De jeito nenhum a minha infância começou assim. E as crianças de hoje parece que já nascem com o dedinho fazendo assim, né? E de podendo mexer no celular e de ter conexão e a gente, qualquer coisa que precisa saber, antigamente você tinha que ter uma enciclopédia em casa e você partia para a enciclopédia e ia às vezes no índice remissivo para procurar orientações de como encontrar algum assunto. Hoje você entra no Google ou uma outra ferramenta de pesquisa e então faz a busca, o que é tal coisa, e tem 10 respostas na sua frente de uma só vez. Quanta informação que essas gerações estão recebendo, muito a mais do que os que são da minha geração receberam na mesma faixa de idade. De que maneira é que podemos mostrar o ensino da palavra de Deus de forma que desperte o interesse dessa geração em algo que tem esse valor precioso? E aí diante de nós vem o desafio do crescimento. Tivemos há pouco aqui o testemunho de John Maxwell, como um dos palestrantes do Summit, que acontecerá aqui na nossa igreja no mês de março. E a palavra final dele, naquele trechinho que nós vimos há pouco, ele diz que se você se orgulha de algo que você fez 5 anos atrás, como é que ele complementa? Então você não está crescendo. Se você fez algo 5 anos atrás e você está alegre porque fez aquilo há 5 anos, então ele está dizendo, você não está crescendo, porque você precisava já ter feito algo que teve o seu acréscimo, que teve o seu crescimento. E aí a gente lembra do salmista. O salmista no Salmo 90, ele vai dizer no versículo 12, vamos dizer juntos: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Que a gente possa estar contando os nossos dias, os nossos anos. A gente está chegando ao final de 2018 e começando 2019. Qual deve ser a nossa proposta em termos da nossa até responsabilidade de ensinar a outros? É que nós mesmos estejamos em crescimento, que nós mesmos estejamos nos desenvolvendo na vida cristã, que não sejamos o mesmo crente de 1 ano atrás,
Que a gente não chegue ao final de 2018 dizendo que maravilha, porque eu sou tão crente como era em dezembro de 2017. E que então isso não aconteça em dezembro de 2019 mais uma vez. O que a palavra de Deus nos diz, e o salmista assim registra, é de que na nossa experiência de vida, nós temos essa rica oportunidade de crescimento. Fisicamente nós crescemos até os 18 anos e paramos. Mas, graças a Deus, que em sabedoria e na vida cristã, a gente pode estar em crescimento todo o tempo. A gente pode estar percebendo o que é que de novo Deus deseja colocar no nosso coração para que estejamos aplicando no nosso viver. Pesquisarmos a Bíblia, atentos para ouvir a voz de Deus, o que é que Ele deseja transmitir a nós. Estarmos assumindo essa responsabilidade de fazer com que a nossa vida possa ser exemplo e modelo para as novas gerações, colocando em prática aquilo que o próprio apóstolo Paulo fez, quando ele disse: sede meus imitadores, como eu sou também de Cristo. E que na nossa vida estejamos nessa caminhada contínua de crescimento, de aprendizado, de busca, para que Jesus Cristo esteja realizando cada dia mais na nossa vida aquilo que Ele tem para nós. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, salvo engano, o verso 21, ele vai dizer: examinai tudo, retende o que for bom. Examinem todas as coisas e de todas as coisas extraiam aquilo que vai produzir crescimento, que vai fazer com que a vida esteja colocando em prática um bem a mais. Retende o que for bom para que o bem esteja sendo cada dia mais aplicado no nosso viver. E aí, se temos que ter a disposição de aprender, até para podermos transmitir às novas gerações, precisamos até de aprender com as novas gerações. Com as novas gerações, entender a maneira com que pensam, aquilo que tem valor para a vida deles, e podermos observar e ensinar e transmitir na linguagem que seja própria para o entendimento deles. Como também o apóstolo Paulo diz que fez. O apóstolo Paulo diz: eu fiz-me judeu para com os judeus para ganhar os judeus, fiz-me gentio para com os gentios para ganhar os gentios, fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Quando nos reunimos neste culto de final de ano, reunimos-nos para lembrar aquilo que Deus fez na nossa vida. Reunimos-nos para pedir a direção de Deus para o ano que inicia. É bom que lembremos que nós estamos, podemos dizer, numa vitrine. As pessoas que estão à nossa volta estão de olho em nós. Tanto é que, se alguém comete alguma coisa de errado, as pessoas comentam aquele erro, mas se é um crente que cometeu isso de errado, as pessoas vão sempre ressaltar: e era crente. Era um crente e agiu dessa e dessa maneira. Porque a nossa vida deve espelhar a vida de Jesus Cristo. Quando isso não acontece, até as pessoas que estão à nossa volta estranham.
Por isso que precisamos ser modelo. Somos perfeitos? Não, nenhum de nós. Todos temos erros. Mas caminhamos para a perfeição quando reconhecemos os nossos erros, quando suportamos o erro de quem está ao nosso lado, quando estamos dispostos a caminhar junto com quem está do nosso lado. Se alguém caiu, e alguém já disse que algumas vezes nós podemos estar sendo parecidos com um exército que abandona os feridos no campo de batalha. Um exército em batalha, quando alguém está ferido, o amigo vai rastejando ali até chegar perto e tomar aquele que está ferido e trazer para um local de segurança e cuida dele, e trata dele. E isso é o que precisamos ter à disposição para fazer. De repente, alguém caiu. E a palavra de Deus diz que nós devemos fazer para o outro da maneira como gostaríamos que o outro fizesse para conosco. Se fosse o fato de nós mesmos termos caído, qual seria a posição que gostaríamos de contar com as pessoas que estão à volta? É daquele que chega junto e ajuda a levantar, e oferece o ombro, e ajuda na caminhada, e ajuda para sarar a ferida, para que a caminhada volte a ser aquela que era o propósito de Deus desde o começo. E então, a maneira como agimos é vitrine, e principalmente as novas gerações estão nos observando. Os nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos, as pessoas que nos conhecem, e até a disposição que temos para aprender de Deus, para adorar a Deus, para louvar a Deus. Na mensagem de ontem dei um recado para quem estivesse em casa, né? Quem estava aqui ontem à noite talvez lembre, né? Que eu disse: se você está aí por comodismo, saia dessa cadeira, saia dessa poltrona, esteja aqui. Porque até o exemplo que está dando do interesse na adoração a Deus estará sendo visto. Caso contrário, quem está perto vai dizer: para Deus eu faço cumprir a lei do menor esforço. O que eu não precisar fazer na adoração já será suficiente. Então, nesse final de 2018, início de 2019, o que é que gostaria de deixar como recado, como algo que seja de valor para cada um de nós? É que possamos estar abastecendo aquele cofre, que possamos estar enchendo aquele local do tesouro, com os tesouros da palavra de Deus, com o ensino que aprendemos dessa palavra, que aprendemos com os nossos irmãos, e que possamos extrair desse tesouro aquilo que já temos por conhecimento por décadas, mas aquilo que aprendemos a cada dia. Coisas velhas e coisas novas, lições que você talvez já aprendeu com outros no passado, lições que você continua a aprender no presente, pela possibilidade que temos de estar assim sempre em crescimento. E que desse tesouro possamos extrair essas riquezas e oferecer para aqueles que estão ao nosso alcance. Que possamos colocar em prática na nossa vida. De repente colocar em prática de uma maneira diferente daquela que vivenciamos no passado, e que vem a certeza, a clareza de que esta nova maneira de colocar em prática parece ser mais fiel à palavra do que a que aprendemos no passado. Com a disposição de ouvir a voz do Senhor,
naquilo que Ele tem para nós, a cada dia ao longo do ano. Chegamos ao final deste culto, em que tivemos testemunhos, em que tivemos o memorial da morte do Senhor Jesus, em que cantamos louvores a Deus de coração, maneira como a igreja cantou esse último hino, toca o coração. E que riqueza podermos declarar assim diante de Deus a nossa fé, a nossa confiança nele. Que possamos a cada dia nos desenvolver e fazer com que aqueles que estão à nossa volta possam conhecer esses tesouros, coisas velhas e coisas novas, que Deus deseja que estejamos aprendendo e aplicando ao longo do ano de 2019. Podemos nesta hora dizer que desejamos a todos um feliz 2019. Vamos dizer juntos, feliz 2019? Feliz 2019! Assim que terminar o culto, você vai poder dizer isso pessoalmente, às pessoas que estão próximas a você, as pessoas que fazem parte do seu círculo talvez mais próximo de amizade. Mas que ao desejarmos um feliz 2019, estejamos desejando junto o crescimento que Deus tem para a vida de cada um de nós. Amém? Amém.